Oi, gente! Chegamos então no nosso segundo episódio sobre criatividade e futurologia. Essa série que eu estou chamando profissionais do mercado criativo para falar um pouco como eles pensam que vai ser o mundo pós-pandemia. O episódio de hoje, como eu prometi avisar vocês, vai ser bem otimista. Hoje a gente vai falar com o Thiago Volpato. O Thiago ele é graduado pela Universidade Federal do Paraná em Design de Produto. E aí ele fez mestrado em Design Integrado na Universidade de Dessau, na Alemanha. E ele reside lá há uns 3 anos. Para ele, o design é uma forma de compreender o mundo e usar essa compreensão para criar objetos, produtos com significado. Então o que ele faz é entender materiais, processos, expressões culturais e tentar transformar isso em um produto. E produto aqui não necessariamente é um produto físico. Quando a gente olha para a experiência profissional dele, a gente vê que ele já esteve envolvido com pesquisa acadêmica mesmo, em núcleos de pesquisa na universidade, já trabalhou em agências de publicidade, onde ele mesclou design e comunicação, tem experiência com design autoral na Get Lost Studio e trabalha também com startups e design e tecnologia lá na Alemanha. Ele está envolvido com 2 projetos principais, ao meu ver, que é a Get Lost Studio, que eu já falei anteriormente, que é onde ele é sócio meu, e a Ilo, que é uma startup que tem um projeto de café, que é um projeto mais sustentável, que pensa no ciclo todo de produção e distribuição do café. Então vamos passar então para a nossa entrevista. Eu já deixei uns links aqui na descrição sobre o Thiago e vamos ver o que ele pensa sobre os nossos 3 cenários. Bom, obrigado, Thiago, por aceitar participar aí desse novo quadro do canal sobre futurologia. Eu achei, ficou esse nome por enquanto. Até parece que eu estou fazendo ciência aqui e não só um exercício criativo. Mas vamos então passar. Primeiro, a gente vai dividir a entrevista em 3 partes, que eu estou chamando de 3 grandes questões, assim. Vamos para a primeira, que é você me contar como está sendo a quarentena para você aí. Certo. Então, eu tô morando em Berlim, né? Eu tava no Brasil até o finalzinho de fevereiro. Tava no Brasil no carnaval e tal. E voltei, cheguei em Berlim praticamente, digamos, uma semana antes de realmente estourar o negócio, assim. Então, a primeira semana quando eu tava aqui, quando eu viajei, cheguei, o pessoal tava falando, o que é isso e tal, e depois de umas 2 semanas, mais ou menos, foi que quando começou a quarentena, começaram a cancelar os eventos, começaram a fechar as coisas e tal, eu tava aqui. Eu, no começo, me senti muito mal, e foi uma coisa bem estranha, porque eu normalmente já trabalho de casa, eu sou freelancer, né, sou autônomo, então eu já estava acostumado, digamos, o home office já era o meu dia a dia normal. Tecnicamente, assim, na minha rotina não mudou muita coisa, e apesar disso eu tive uma sensação super ruim, assim, de que o que eu estava fazendo não servia para nada, que o mundo estava tipo em uma outra realidade agora, e que adiantava qualquer coisa que eu estava fazendo naquele momento. Fiquei meio viciado nas notícias, olhando todo dia várias estatísticas e não sei o quê. E aí depois dessa semana, que foi bem ruim, eu tipo dei uma parada nesse negócio de ver muita notícia e tal. Comecei a ficar um pouco mais tranquilo e meio que voltar à rotina que já era, que era trabalhar de casa, que era ficar dentro de casa a maior parte do tempo. E daí foi melhorando, assim. Mas de qualquer maneira, eu sinto que fica umas meio a oscilação, assim, do humor durante esse período da quarentena fica mais intensa, assim, parece que chegam a uns momentos que você fala, não, tá tudo bem e tal, e tem energia, daí outros que vem meio que uma mini crise e você não sabe, putz, que dúvida, não sei o quê. Teve uma outra semana que, tipo, começou a me dar uma dor de garganta, não sei o que, eu já fiquei paranoico, porque eu tava com coronavírus e tal. Então, tudo isso começa a ficar, tipo, muito intenso, assim, é engraçado. E aí,
aconteceu uma coisa engraçada que aconteceu durante esse período, que é bem icônico, assim, eu acho, do momento que estamos vivendo, por causa do coronavírus, a minha companheira de apartamento aqui, a menina que divide o apartamento comigo, ela estava na Colômbia, visitando a família dela, e ela não conseguiu voltar porque os voos foram cancelados, ela ia voltar no final de março, e ela não pôde voltar. Então, a gente... Quando é que fechou aí? O cancelamento de eventos, assim, começaram a fechar os bares e tal, foi no final de semana do dia 13 de março. E assim, aqui fecharam todas as coisas, mas não chegou a ser o lockdown obrigatório de ter que ficar em casa obrigatoriamente. Foi mais uma sugestão, assim, de voluntariamente e tal. Eles colocaram umas regras de não sair em grupos, não ter lugares com eventos, e as lojas todas fecharam e tudo mais, mas tipo, você sozinho para dar uma volta, para passear, para ir no parque, pelo menos tomar um ar e fazer um exercício, tá permitido sair sem maiores problemas. Eu cortei seu raciocínio, desculpa, você estava contando da sua companheira de apartamento. Não, então, aí como ela não pôde voltar, e o quarto dela tava aqui vazio, e aí daí ela falou, vamos tentar arranjar alguém para alugar o meu quarto enquanto isso, né? E foi uma situação estranha, assim, porque eu fiquei pensando, putz, mas eu tenho que ficar em casa aqui, tomando todos os cuidados e lavando as mãos e higienizando tudo. E aí eu tenho que achar outra pessoa para vir ficar aqui em casa. Vai que essa pessoa vai trazer muitos vírus, sei lá. Tipo, foi uma coisa bem estranha, assim. Mas enfim, aí essa semana, na semana passada, a gente achou um cara que veio para ficar no quarto dela. E ele tá preso aqui também por causa do coronavírus. Ele veio para viajar, para ficar uma semana. Ele tá fazendo um doutorado aqui. E aí ele não conseguiu mais sair, ficou preso. E por isso que ele tava desesperado procurando um lugar para ficar também. E aí, até o momento, tipo, chega uma pessoa nova e tal, e aí você não pode cumprimentar, nenhum aperto de mão, nem nada. Todo aquele momento meio estranho, assim, de tipo... A primeira coisa que eu fiz quando ele chegou foi, tipo, olá, bem-vindo, e o álcool em gel pra... Olá, bem-vindo. E a gente só se conheceu, tipo, a gente teve uma chamada pelo Skype antes de ele vir e tal, então foi tudo, apesar de ele estar aqui em Berlim, foi tudo feito virtualmente. Que é uma coisa socialmente bem esquisita, assim, desse momento e tal, que tá acontecendo, eu acho bem emblemática. E você, como é que você acha que estão essas relações, assim, com as pessoas? Que elas estão todas virtuais, claro, mas você acha que você tem conversado mais, assim, com as pessoas? Menos, igual, indiferente? Eu acho que sim, mas, tipo, principalmente ligar para as pessoas, tipo, falar com voz, assim. Normalmente eu não fazia muito isso. E tem acontecido bem mais, e tanto, tipo, da minha parte buscar, quanto outras pessoas também fazer, sei lá, tipo, tentar colocar meio que no calendário chamadas semanais com um grupo de amigos, por exemplo, ou coisas assim, até grupo de amigos que estavam meio distantes, que acabava nem nunca conversando, meio que esse momento do corona foi um motivo, assim, para tipo, vamos voltar e tal, meio que se reconectar com algumas pessoas que não estavam tanto. Com a própria, assim, com a minha família, com meus pais, eu tenho ligado mais para eles também, tipo, para conversar mesmo, só trocar uma ideia, que às vezes eu só mandava uma mensagem, um oi lá no WhatsApp. E então tem acontecido. E também, tipo, como aqui, assim, você pode sair e você pode encontrar uma pessoa, digamos, você sozinho ou duas pessoas no máximo. Então eu tenho mais ou menos uma vez por semana, normalmente no final de semana, eu saio para encontrar algum amigo
E é uma coisa interessante também que, como, digamos, não tem muito o que falar de coisas do dia a dia, tipo amenidades, sei lá, o que você fez essa semana, não sei o que, todo mundo só ficou em casa e não fez nada, né? Eu senti que deu uma tendência das conversas, esse tipo de conversa com amigos, assim, que você encontra, elas irem muito mais longe do que normalmente elas iriam, assim, sabe? E até por você estar só, tipo, digamos, tem, acho que nesse tempo aí, umas 3 pessoas que eu encontrei nessas semanas, tipo, alternadamente, assim. E de ficar, sei lá, 3 horas, 4 horas passeando na rua, só caminhando, ou alguma coisa assim. Mas com umas conversas que vão longe, assim, é interessante, tipo, que de uma certa maneira, quando você tá num grupo com mais gente, ou quando você tá, às vezes, num outro contexto, sei lá, essas conversas seriam mais superficiais, ou mais coisas meio anedotas, assim, não sei. Você diz, você diz que elas vão para um caminho mais de aprofundar, assim, é isso? Tipo, Mas mais profundo no sentido, tipo, não tem como falar muito assim, o que eu fiz essa semana, ou alguma coisa assim, elas vão mais rápido, elas chegam em temas mais sei lá, dos sentimentos, ou de como, tipo, de como as pessoas estão se sentindo mesmo nesse momento e tal, indo um pouco mais, uma certa análise, assim, mais profunda. você acha que você tem pensado mais sobre isso, assim, sobre a vida? Sei lá, sentido da vida, propósito? Sim, eu acho que sim, pelo menos para mim. E esse foi um dos motivos que na primeira semana também, tipo, me afetou, assim, de uma certa maneira, que foi também pensar muito sobre isso, de, tipo, qual é a importância das coisas que a gente está fazendo, ou pensar, refletir um pouco sobre o que é importante, o que não é importante, ou, tipo, refletir mais mesmo, assim, nesse sentido. Eu acho que foi uma coisa que aconteceu mesmo e que mudou, e eu senti tanto da minha parte quanto outras pessoas, amigos meus também, colegas. Esse meio que questionar assim, tipo, tá, o que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo isso? Sei lá. Então, tipo, com certeza isso afetou o trabalho, né? Sim, afetou. Como eu falei, apesar de eu já normalmente estar trabalhando de casa e tudo mais, é, eu acho que mudou, sim. Colocou meio que um questionamento existencial em tudo que eu tava fazendo e pensando assim, por que eu tô fazendo isso? Qual que é o propósito mesmo, digamos assim. Uhum. Mas você tem trabalhado, você segue trabalhando, certo? Sim. Por sorte aqui também, tipo, o governo alemão teve um projeto para ajudar os autônomos, freelancers que estão perdendo contratos durante o período assim da crise do corona. Então eu tive essa ajuda, porque também alguns dos trabalhos que eu estava fazendo aqui, os que pagavam não saíram mais e estava mais difícil conseguir novos também. E alguns dos projetos que eu estou fazendo dependem de outras coisas e são meio que voluntário por enquanto, que não está pagando, mas que talvez pagaria, só que como as coisas estão tudo meio paradas assim, esse tipo de projeto meio pro longo prazo também fica um pouco mais arriscado, né? Porque você não sabe o que vai acontecer com a economia. Sim. E com relação a isso do trabalho, que eu queria chegar na parte de, tipo, se você criou alguma rotina para trabalhar em casa, porque você já trabalhava em casa, então você já tinha um pouco dessa experiência, né? Mas se você fez alguma rotina diferente, porque agora também acho que eu sinto que a gente está trabalhando mais devagar, talvez, ou menos ansioso no trabalho, não sei bem. Não sei se isso para você mudou, mas eu tenho sentido um pouco assim. E aí queria saber se você fez algo sobre isso. Uhum. No meu caso, não teve nada de muito diferente, assim. Eu, na verdade, comecei tipo, tentar incluir outras coisas além do trabalho também na rotina, de uma certa maneira. Tipo, fazer outras coisas em casa, meio que estabelecer uma rotina
melhor com as coisas em casa, de tipo, ter os horários para cozinhar mais certinho, porque não tem tanto a opção de, tipo, vou sair para comprar uma comida, sei lá o que, tipo, tentar evitar isso, então, fazer tudo mais em casa mesmo, assim, e especificamente de rotina em si, acabou não mudando tanto assim. Eu comecei agora, mais recente, tipo, tentar usar algum aplicativo assim para meio que me ajudar a controlar as horas que eu tô fazendo e tal, que estava muito descoordenado assim. E esse foi a única coisa nova, mas não necessariamente foi por causa da quarentena. Foi mais uma coisa que eu achei que seria bom. Uhum. Mas com relação àquelas questões existenciais, você acha que elas já vazaram para os seus trabalhos? Tipo o trabalho do café ou mesmo para os trabalhos que a gente faz junto? Você acha que alguma coisa já vazou para isso? Eu acho que sim. Eu acho que sim. O projeto do café, para dar meio que um contexto assim também, é um projeto que a maioria, quase todo mundo que está trabalhando nele está trabalhando voluntariamente, e é um projeto que tem, digamos, esse propósito maior, além de, tipo, vender café e tal, de ter uma visão para a sustentabilidade, de ser uma coisa que tem uma visão para o futuro de, tipo, tentar mudar um produto commodity, que é o café, para ele ter uma cadeia produtiva mais igualitária, assim, mais solidária e os produtores terem uma condição melhor de vida a partir desse produto. Com esse projeto, sim, apesar de ter esse propósito, a gente estava com algumas ideias de como, porque a gente precisa também vender esse produto, né, para as coisas poderem para o negócio poder funcionar. E várias das ideias que a gente tinha de como a gente ia vender, depois que aconteceu a quarentena, o coronavírus, mudaram, tornaram-se obsoletas, assim. Então a gente estava com planos para vender café para espaços de coworking, por exemplo, ou para empresas, escritórios, para espaços de trabalho mesmo. E agora eles estão todos vazios, né? Ninguém mais está lá trabalhando nesses lugares, as pessoas estão trabalhando em casa. Então a gente teve que mudar bastante a nossa estratégia e a maneira de pensar em como a gente ia fazer isso. Então, envolveu, assim, um processo meio de reflexão, de pensar, de ter reuniões com a equipe e todo mundo meio que dar a sua percepção de como estava se sentindo, de como estava vendo as tendências, de como achava que poderia ser feito de uma maneira diferente. E aí a gente foi buscando soluções. E pro nosso trabalho do estúdio, eu também acho que já está refletindo também. Nessa ideia que a gente tem conversado ultimamente, de tipo pensar o que a gente pode fazer também além de produtos, pensando agora no momento econômico que novos desenvolvimentos de produtos, protótipos e produção em geral tá uma coisa, produção de objetos, assim, fabricação, né? Tá uma coisa bem complicada de fazer e tal. Como a gente pode trabalhar ou como a gente pode ressignificar, não sei, ou tipo, colocar um novo propósito para o nosso trabalho que seja além de fabricar coisas, né? Ou além de desenhar objetos para serem fabricados. Então, pensar mais de uma maneira mais conceitual, onde a nossa expertise pode ser utilizada também em projetos diferentes. Uhum. Sim. Então vamos aproveitar já que você já deu esse caminhar para o futuro e vamos passar para essa segunda parte, que a gente pensa um pouco, a ideia é fazer um exercício, né? Segundo as pesquisas, a gente vai ficar um tempo num período meio de transição, meio quarentenando, né? Meio que fecha e abre essa coisa, até a gente entender direito o vírus, ou surgir uma cura, uma vacina, e cada semana isso muda, então
o momento que a gente tem hoje é esse. E a gente vai ter esse período que talvez seja um período aí de 2, 3 anos. E nenhuma economia aguenta 2, 3 anos num jeito que ela tinha sido pensado, né? Quebrando um jeito que ela tinha sido pensado antes, que era um fluxo contínuo. Então, como você vê esse período de transição? Assim, o que a gente pode criar? Como vai ficar esse mundo de transição? A gente teve já outra conversa sobre isso no podcast lá com o Cadu também, né? E um dos temas que ficou bastante naquela discussão e que é uma das coisas que eu tenho pensado bastante nesse período de transição aí, por um lado, essa ideia do tipo, o que é o coletivo, o que é o individual, né? No momento que a gente tem que tomar decisões individuais para um benefício coletivo, tipo, e isso também foi uma coisa que no próprio trabalho, nas próprias decisões, assim, que a gente vai tomando, tipo, acaba tendo meio que esse pensamento, assim, ok, tipo, como que essa decisão afeta, tipo, eu querer sair de casa pode afetar uma coletividade, tipo, de uma maneira que eu não espero, e isso, na verdade, é só que, tipo, enfatiza uma coisa que é real sempre, né? Tipo, as nossas decisões individuais estão afetando a coletividade sempre. E a gente não pensa muito nisso. Então, até do ponto de vista, tipo, econômico, como as coisas estão conectadas e como o planeta, o mundo inteiro, como economia ou como sociedade, tá conectado, tipo, tem essa coletividade, ela tá aí, e a gente tá sempre pensando, não, mas eu posso fazer, eu sou, tipo, pensando da nossa perspectiva como indivíduo, né, como a gente vê as coisas. E aí, quando acontece uma crise dessas, que a gente percebe, ok, tipo, realmente as coisas estão todas conectadas. Então, uma das coisas que eu tava imaginando nesse período de transição é uma tendência um pouco mais disso, assim, de entender como as coisas estão conectadas do ponto de vista da sociedade e como as coisas que a gente produz e as coisas que a gente consome, elas estão, tipo, conectadas nessa cadeia meio global, assim, a várias outras pessoas e a vários outros lugares e tudo isso, e a gente perdeu essa perspectiva. Eu acho que é esse momento agora, e se durar, por exemplo, mais tempo ainda, 1 ano, 2 anos, 3 anos, a tendência é que seja ainda mais, assim, essa percepção. Então, do tipo, putz, as coisas que a gente compra hoje, desde da comida que você compra, às vezes, até equipamentos de tecnologia e tudo isso, a gente não tem a menor noção, né, de como que essas coisas estão conectadas, da onde é que elas vêm, como é que elas são feitas. Uma coisa que aconteceu bastante para mim durante a quarentena, e que é uma coisa que, pelo que a gente vê na internet e tudo, todo mundo tem comentado, que é meio que todo mundo tentar voltar a cozinhar mais em casa, aprender a fazer pão, aprender a fazer coisas em casa que a gente já nem dava bola, né? Tipo, você pode sair e comprar qualquer coisa, qualquer hora, você tem os produtos que você quiser aí a qualquer momento e tal. E aí a gente acaba entendendo que na verdade existem cadeias gigantes aí de trabalho coletivo que trazem pra gente essas coisas, né? Eu acho que isso vai, tipo, ser constantemente mais enfatizado, assim. Então, eu entrei meio que nessa também, comecei a ver receita, comecei a aprender como é que faz pão, como é que faz fermento natural, fermentação natural. Comecei a pegar sementes de quase todos os vegetais que eu compro aqui em casa e tentar plantar para ver como é que funciona, quanto tempo demora, como que você faz, se ele precisa muita água, pouca água, precisa muito sol, pouco sol. São uns exemplos meio bobos, assim, né? Mas sei lá, tipo, a gente ia no mercado, você vai no mercado, você compra lá, enche o carrinho ou na feira, né?
enche o carrinho lá com os vegetais, com as coisas, e aí quando você vê como é que é em casa, que você planta uma sementinha de tomate, demora 3 semanas para começar a brotar uma plantinha, e aí você vai vendo como é que ela vai crescendo, tudo mais, meio que se reconectar com esses processos, assim, eu acho que vai ser uma tendência dentro desse período. E do outro lado, tipo, assim, saindo um pouco desse lado mais da reconexão com os produtos da terra, digamos assim, e mais no lado mais industrial, eu acho que vai ter uma tendência de acontecer a mesma coisa, assim. Hoje, antes do vídeo, antes da gente fazer aqui a gravação, eu estava refletindo sobre isso e me lembrei de um projeto que é bem legal, que é o The Toaster Project, que é um cara que foi tentar produzir uma torradeira por conta própria, assim, tentar pegar todos os materiais desde o zero, tipo, desde o minério de ferro para fazer as partes de metal, até como se faz plástico, como se faz tudo, e ele tentou montar uma torradeira inteira, só ele mesmo, assim, e eu fiquei com essa ideia na cabeça e tipo, talvez a maneira como a gente tem hoje, né, as coisas produzidas em vários lugares do mundo, umas cadeias de logística que a gente não tem nem noção de como é para produzir qualquer coisa que a gente precisa, talvez haja uma tendência de repensar isso, né, de cada lugar, sei lá, tipo, como que você pensa essas coisas de uma maneira um pouco mais local e um pouco mais entendendo que tem pessoas envolvidas em cada uma dessas partes desse processo e que as pessoas que estão, por exemplo, trabalhando nas fábricas, que são considerados os trabalhos mais essenciais, que tem que estar lá produzindo e tal, tipo, esse momento faz a gente pensar em todas essas coisas, né? Quem é que precisa ir lá numa fábrica para produzir, a gente que tem o privilégio aí de ser designer, de tipo, praticamente só precisa do computador e algumas poucas ferramentas e a gente consegue trabalhar de casa sem maiores problemas, mas as coisas que a gente projeta precisam de muitas e muitas coisas para estarem envolvidas, né? Então, eu tenho visto bastante, assim, tipo, designers, até a exposição que está agora, que eles estão fazendo virtualmente vários talks e tal, do Forma Fantasma, pensando tipo, eles projetam produtos e aí eles fizeram uma exposição agora que é pensando como que é a cadeia de produção da madeira, por exemplo. Então, quando a gente, como designer, está produzindo qualquer coisa ou desenhando qualquer coisa, a gente deveria pensar mais, né, sobre, tipo, qual é a origem desses materiais, tentar entender, tipo, da onde veio isso, como que ele é produzido, quais são as coisas que estão envolvidas nessa cadeia de produção e tal. Então, tem algumas empresas que já têm, nos últimos tempos, tentado fazer isso, esses conceitos mais de economia circular e tudo mais. E eu acho que é uma tendência de se buscar mais isso, assim. Eu acho que esse período de transição vai ser meio que nisso, meio que se reconectar com de onde as coisas vêm, para onde as coisas vão, que elas não simplesmente aparecem do além e vão embora, tipo, tem gente trazendo elas, tem gente levando elas, tem gente trabalhando em todas essas partes do processo e tal. E aí, aonde isso desemboca, né? Que acho que é o próximo ponto, assim, o último grande ponto dessa entrevista, desse nosso bate-papo é se a gente está olhando para de onde as coisas vêm, a gente está olhando, buscando até processos antigos, né? Que fazer o pão eu até estava pensando esses dias que é uma das coisas que moldou a humanidade, assim, né? Uma das primeiras comidas e tal. E a gente está meio você tem visto essa visão? Acho que a gente está mesmo meio se reconectando com isso, assim, dessas raízes. E aí você acha que isso desemboca aonde, assim, a longo prazo? Depois que passar essa transição, qual que é esse novo mundo que a gente vai ver? Sendo, até no teu vídeo você tinha comentado, né, que você ia colocar se é uma visão mais otimista, uma visão pessimista, indo para o lado mais utópico, assim, mais otimista, de onde essas coisas poderiam desembocar. Eu acho que esse é um processo, tipo, que é necessário, assim, a gente se reconectar, entender esse tipo de coisa,
Tipo, meio que tem um certo lado de meio que se reconectar com a natureza também, de ver como que as coisas realmente funcionam, tipo, e que as ações que a gente tem impacto, né? Até hoje eu estava escutando nas notícias, essa primavera aqui tá alarmantemente seca, assim, em relação aos últimos anos. A cada ano, esse é o terceiro ano que tem uma primavera super seca e mais seca que a anterior. Quando eu saí na rua aqui, as árvores estão com alguém, o pessoal aí, imprimiu uns cartazes, tipo uma folha 4 e colou nas árvores, falando assim, por favor, coloque água, porque normalmente chove, mas não tá chovendo nada. Então os cientistas do Ministério do Meio Ambiente aqui estavam dando uma entrevista falando que tem vários lugares da Alemanha que já tá, tipo, alarmante a situação de seca, assim. Então, tipo, mudanças em geral, assim, pensando no sentido sistêmico mesmo, elas são muito difíceis de acontecer, elas são caras, elas são trabalhosas, elas são muito complicadas e existe sempre muita resistência a elas, né? Então, existe uma certa inércia, assim, no sistema de como as coisas estavam indo e que, provavelmente, se não viesse algo muito, assim, drástico, continuaria por algum tempo. Essa pandemia agora, a gente pode dizer que é um evento drástico, assim, que está causando mudanças que a gente não imaginava. Então, não porque a gente acha que é necessário, porque a gente vê a necessidade, mas porque não há opção. Não tem outra opção que não seja mudar. E se a gente for para esse lado da mudança mais de reconexão, de uma mudança mais positiva, assim, eu acho que pode ser um futuro mais saudável, assim, mais sustentável também, melhor pro nosso planeta, mais consciente das coisas que a gente está fazendo, de como as ações individuais influenciam no coletivo, como as coisas que a gente produz e que a gente consome se conectam em cadeias globais e que a gente tem que estar ciente disso e dos efeitos que isso tem. No projeto do café, que eu tinha comentado ali antes, a gente trabalha com uma visão que é meio que uma utopia do futuro, assim, pensando como que seria se tudo que a gente está imaginando agora desse certo, o que ia mudar, né? Ali a gente está, no caso, trabalhando especificamente com uma commodity, que é o café, um produto agrícola, né? Que é, em geral, produzido nas áreas tropicais em geral não, ele só é produzido nas áreas tropicais do mundo, no sul global, e a maior parte do consumo é no norte, né, nos países mais ricos. Então a gente pegou o café como meio que um exemplo assim desse como um símbolo quase dessa estrutura do capitalismo que vem desde o tempo de colonização, porque todos esses países que hoje são produtores de café, exportadores de café, isso foi trazido pelos colonizadores, né? E pensando, ok, no futuro, daqui 50 anos, se esse sistema novo que a gente está pensando der certo, como que estariam as coisas? E a gente imaginou uma coisa assim, tipo, a base do sistema ali é uma coisa parecida com uma renda básica, só que em vez de ser algo que é pago por um governo ou por uma instituição assim, é conectado à venda de café. Então é uma maneira de, num nível global, você ter as pessoas que consomem aquele produto diretamente sustentando ou pagando por esse produto, e esse sustento chega diretamente aos produtores lá na forma de uma renda básica mensal. Então, distribuindo, ao invés de um pagamento por colheita ou por quantidade de café entregue a cada vez, que gera muita instabilidade e às vezes cargas de trabalho excessivas na época da colheita e tudo mais.
é dividir isso ao longo do ano, imaginando ou colocando realmente essas pessoas que estão lá na base dessa cadeia de produção como considerando eles como trabalhadores como qualquer outro que recebem um salário pelo trabalho que eles estão fazendo, né? Porque o que acontece hoje é que os preços desse tipo de commodity variam ao longo do ano de acordo com a bolsa de valores, de acordo com preços internacionais, de acordo com a cotação do dólar, e o produtor que está lá às vezes nunca sabe exatamente por quanto que ele vai poder vender, quanto que ele vai ganhar. Às vezes acontece de vender o café abaixo do preço de custo, porque é o preço internacional e ele não tem nenhum controle sobre aquilo. Então seria uma ideia para estabilizar. E aí o que a gente imagina no futuro é de isso estar funcionando em vários países. A princípio a gente está começando lá com uma família na Colômbia. Isso está funcionando em vários países e talvez com outros produtos, outras commodities também. E pensando numa utopia disso, seria que isso fizesse sentido para outros produtos também, outros como uma maneira de produção, digamos, diferente do que a gente tem hoje, em que aquele valor que é pago pelo consumidor realmente reflita no trabalho que foi feito para que aquilo chegasse até ele, né? E não reflita os interesses de mercados internacionais ou a especulação ou esse tipo de coisa. Então essa seria uma visão bem utópica assim, de como poderia ser uma nova organização da produção e do consumo de produtos no futuro. Acho, não sei se você já pensou sobre isso, mas com relação às relações entre as pessoas mesmo. Porque a gente vai ficar todo mundo nessa relação virtual trancado agora, né? E aí depois isso vai abrir e aí, não sei, é um negócio que vem na minha cabeça agora, assim, que vai estar todo mundo desesperado para conviver, mas sem saber, assim, como. Você acha que as relações elas podem melhorar a longo prazo, assim? A gente talvez valorizar esse contato, alguma coisa assim? Você acha que pode ser que a gente fique mais frio e a internet basta, assim? Não, eu acho que a gente vai, tipo, valorizar um pouco mais isso, assim. Eu acho que a gente vai sentir realmente falta desse contato mais próximo, contato pessoal mesmo, assim, com as pessoas e talvez vá ser algum momento, assim, de, tipo, meio desespero, de, tipo, sei lá, o dia que sair a vacina e todo mundo for vacinado e tal, e não tiver mais nenhum problema, de todo mundo querer sair, querer se encontrar, querer se ver, querer se abraçar. Eu acho que sim, porque por mais que a gente tente racionalmente, né, pensar, tipo, sei lá, o trabalho, tudo como uma coisa ali que você tá fazendo, que você tá tal, e tipo, beleza, conversando pelo computador, mas não é a mesma coisa, né? A gente tem essa coisa bem quase primitiva, assim, digamos, que aproxima a gente, que faz essa coisa do toque ser meio que uma necessidade, assim mesmo, assim, dessa proximidade física. Eu acho que isso não vai mudar definitivamente, assim. Acho que vai ter um momento depois de meio que ir no sentido contrário, de querer todo mundo ficar no mundo físico, assim, digamos, se encontrar e tal. E depois talvez reestabelecer um equilíbrio em algum ponto, assim, no futuro. Uhum. Porque o mundo virtual, ele nunca mais vai deixar de existir, né? Ele já não ia e agora a gente tá mais dependente ainda dele, então ele nunca mais vai deixar de existir. Eu acho uma reflexão interessante essa também. Porque a gente evoluiu para isso, né? Biologicamente, a gente tem características de convívio social. E aí fico pensando se não vai ter um grande trauma coletivo
de ficar preso, sabe? Eu acho que isso sim, E aí, mas aí como um trauma, eu acho que a gente vai precisar de uma catarse coletiva também, depois que passar, para tentar superar juntos esse trauma, assim. Acho que isso também é uma coisa legal, nesse sentido de pensar no individual e no coletivo. Muita gente tem falado, né, repetido isso do tipo, vamos ficar juntos, tipo, a gente se ajuda, a gente vai conseguir e tal. E então eu acho que isso vai se reforçar, assim, e todo mundo meio que entender que, tipo, não, eu resolvo sozinho, eu me viro sozinho, eu faço tudo sozinho, não funciona, né? Tipo, vai ter meio que esse momento meio catarse coletiva, eu acho, assim. Um grande carnaval. Então, o que você acredita é, no geral, assim, tanto para a transição quanto para o futuro, é nessa revalorização do coletivo, né? Que a gente vem de uma sociedade que valoriza só o individual, e da revalorização das raízes mesmo, né? De tudo, assim, de da onde vem para onde vai. Pensamento mais completo. Sim, pensando mais, tipo uma maneira mais circular, assim, de tentar, tipo, realmente vir essa curiosidade de novo, assim, da gente entender como funcionam as coisas, né? A gente acho que se deu conta que a gente não entende nada sobre como que o nosso mundo funciona, porque uma coisa aconteceu e aí, de repente, ninguém mais sabe o que fazer. E no mundo inteiro as pessoas estão tentando entender o que é isso, e aí a gente vê que, nossa, uma coisa tão básica do planeta, assim, a gente não tem a menor noção como é que funciona. Então é isso. O ensinamento final é essa, a gente não sabe de nada, na verdade. Eu ia colocar, a gente não sabe de nada, mas acho que é também um ganho e uma realização importante desse momento da virtualidade que você estava falando, de que a gente tem aí fontes incríveis de conhecimento e de referências e uma oportunidade gigante de aprender, porque ao mesmo tempo que a gente se deu conta que ninguém nunca sabe, sei lá, pelo menos a nossa geração assim, nunca tinha feito pão em casa, mas facilmente você consegue achar 1000 vídeos no YouTube com várias pessoas dando todas as dicas para você fazer o pão em casa. E aí você se dá conta que é possível também, tipo, ter ver a internet como esse lugar de buscar essas ideias, de buscar referências, de aprender muito, assim, também, como um sentido mais positivo. Sim, sim. Bom, acho que é isso, então. Obrigado pela participação, por ceder esse tempo. E aí, se você quiser fazer um comentário final e tal, eu já falei um pouco do seu trabalho, já deixei os links aqui na descrição, mas também se você quiser aproveitar para falar um pouco disso agora, fica à vontade, fica livre. Dá uma dica cultural, falar para as pessoas fazerem pão em casa, não sei, fica aberto. O negócio de fazer o pão em casa é legal, eu recomendo mesmo. É uma coisa interessante, dá para você começar o seu fermento natural do zero, você não precisa de nada além de farinha integral e água. E magicamente os micro-organismos fazem aquilo virar uma massa de pão depois de alguns dias. Então os micro-organismos que matam a gente aí como o coronavírus, mas existem outros que estão ao nosso redor que a gente pode... Vem sabedorias antigas que a gente pode usar eles para o nosso benefício. Obrigado e façam pão, gente. Valeu, tchau. E esse foi o episódio de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha. Comenta aqui o que vocês acham da visão do Thiago. Se vocês concordam, discordam, querem questionar alguma coisa. Deixe também sugestão de quem vocês querem que eu chame para participar desse quadro. E a gente se vê em breve.